Oi, oi, oi. Pronto. Eu estou gravando as aulas, então se você precisar sair mais cedo, alguém precisar sair mais cedo, você pode encontrar depois. Eu vou estar criando o repositório da disciplina, na verdade é um site, formato repositório, onde vai estar todo o conteúdo lá, os slides, os vídeos. Se tiver alguma lista, também vai estar tudo lá. Então, eu vou colocar no Cigarro o link para você acessar o site. Eu vou criar um site à parte, tá bom? Tá, pessoal. Primeiramente, boa noite, né? Noite, boa tarde. Meu nome é Thomas. Sou professor novo, né? Eu acho que é a primeira vez que vocês me veem por aqui. Me chamo Thomas Kevin. Sou recém-concursado. Entrei nesse último concurso que teve para professor. Eu não sou daqui, sou da Paraíba, de João Pessoa. Né? Então, por isso que eu estava perguntando aí, né? Vocês, quarta-feira, pô, vocês é a minha última aula da quarta-feira. A última aula do meu último dia na quarta-feira. Ia ser minha salvação. Vocês disseram, segunda-feira daria certo. Mas ainda deu, então fico esperando vocês. Oi. Sim, eu passo. Mas não se esquente com isso não, tá bom? É só a burocracia mesmo, mas tranquilo. Tá, tranquilo. Vai dar certo daqui no final. Então, me chamo Thomas, eu acho que é a primeira vez que eu falo com vocês, se não me engano. Irei ministrar a disciplina Introdução à Internet das Coisas. Pretendo que essa disciplina, como se chama a disciplina optativa, que seja uma disciplina mais tranquila com relação ao conteúdo. O conteúdo é basicamente você entender como funciona um sistema IoT, entender como funciona, implementar algumas coisas básicas de um sistema IoT, quais são as principais ferramentas e tudo mais. Vou falar mais um pouco à frente. Mas, basicamente, eu me formei em Engenharia Elétrica na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba. É. Então, minha formação é um pouco diferente do pessoal. Assim, geralmente, eu estava vendo outros professores, eles são formados em Engenharia da Computação ou em Ciência da Computação, né? Minha formação foi toda em elétrica, na parte de automação. É? A gente sofre um pouquinho. Meus cabelos brancos, tenho 31 anos desse jeito sofrido. Fiz mestrado também lá em engenharia elétrica, mas já na parte de sistemas eletrônicos e automação. O meu doutorado eu fiz na UFRN, fiz durante a pandemia aqui, eu peguei boa parte, eu acho que se eu fui muito, a UFRN foi 4 ou 5 vezes, que eu lembre, durante um período de 4 anos de doutorado. Então eu pisava lá raramente, consegui fazer todas as disciplinas online, as avaliações também eram online, então era tudo online. Eu não consegui, eu não participei. Isso é uma parte ruim, assim, até certo ponto, porque você acaba perdendo um pouco da vivência com as pessoas no laboratório, né, vendo gente. Então, basicamente, eu estava trancado dentro do meu quarto estudando para fazer as coisas, né, no conforto do lar. É, Durante o meu doutoramento, eu passei 6 meses estudando lá na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, lá em Portugal. Eu estudei do final de 2024, em novembro, fui mais ou menos. Eu fui em 1 de novembro e voltei do dia 30, dia 29 de março. Lá eu trabalhei num laboratório que o gestor, o professor gestor do laboratório, ele é especialista na parte de cidades inteligentes. Então ele trabalhava muito com a parte de IoT, mas voltada mais para a parte de monitoramento de cidade. Por exemplo, como a dinâmica social impacta nos dispositivos de emergência da cidade. Por exemplo, eu tenho uma aglomeração de pessoas dentro de um parque, com quais os tipos de sensores eu devo ter, qual a qualidade do ar daquele parque, como isso influencia na saúde mesmo do pessoal que frequenta aquele parque, qual a distância daquele parque onde está aglomerado as pessoas, estão de corpo de bombeiro, de hospitais, porque se acontecesse algo ali naquele parque, quanto tempo demoraria para chegar e tudo mais. Então ele trabalhava muito com essa parte de emergência e também com a parte de mobilidade de levíssimos. Oi?
É, é chamada Cidades de 15 Minutos. Ele trabalha muito nessa parte de como a mobilidade urbana influencia. Por exemplo, falando nessa parte de mobilidade de levíssimos, a gente está falando de bicicleta e patinete. Então, aqui a gente não tem muito hábito disso, né? Mas lá na Europa, por onde você anda, é bicicleta e patinete. Assim, para mim era espantoso, assim, como ninguém leva essa bicicleta, esse patinete daqui. Pessoa nem... botaram em cima da eu vi esses vídeos, os caras botaram em cima, trancado dentro de casa. E lá é super comum, assim, você vai passando na rua, precisa ir num canto assim super perto, você escaneia o QR Code lá no patinete e vai-se embora, volta, deixa lá no ponto. Na Europa, se é tudo próximo, assim, daqui já. Você pega um trem, em 2 horas você viaja lá. Exatamente. Aqui você viaja um dia para sair daqui para São Paulo. Né, nem questão da distância em si, a própria infraestrutura que não favorece esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, eu não sou daqui, né? Mas eu fui comprar algumas coisas aqui no centro da cidade para jantar. Pô, as ruas, um negócio assim, maluco, assim, tem uma rua que tava assim, eu disse, nossa, eu vou ter que passar de lado com o carro assim. E, assim, apesar de ter locais assim, lá, mas nos grandes locais, assim, onde está a universidade, onde está um hospital, onde está, assim, onde realmente as pessoas circulam, você não vê esse tipo de coisa, assim, você vê uma calçada bem estruturada, uma ciclofaixa bem estruturada, você vê ônibus pensado para pessoas que têm bicicleta, então você vê aquelas bicicletas dobráveis, o pessoal chega lá, dobra a bicicleta, entra no ônibus ou no metrô, vai embora, volta, pega a bicicleta de volta, e aqui tem muito culturalmente essa diferença. Assim, a cidade não foi pensada para dar uma boa qualidade de vida para quem circula nela. Isso tanto faz você estar de carro, de moto, só um buraco, e você pega um ônibus aí que desmantelou tudo, né? No meu tempo de estudante, eu estava uns ônibus lotadíssimos assim, que enquanto eu fazia graduação e mestrado, eu também dava aula de física e matemática poder bancar, né? De trabalhar para ganhar um dinheirinho. E pegava um ônibus super lotado, assim, e era uma coisa absurda, porque não fazia sentido uma linha de ônibus que tinha tanta demanda não ter pelo menos 2 ônibus naquele horário ali parecido. E esse tipo de coisa acaba sendo muito ligado com essa parte de cidades inteligentes, que vamos ver mais para frente. E está totalmente relacionada à IoT. Como a gente consegue mensurar esse tipo de coisa? E paralelo a minha formação acadêmica, durante metade do meu mestrado, eu fiz o primeiro ano dedicação exclusiva. Mas o segundo ano eu abri uma empresa que faliu. É um case de fracasso. Mas era uma empresa voltada para desenvolver sistemas de IoT. Nós trabalhamos com um dispositivo que colocava nas redes de abastecimento de água dentro da cidade para mapear os pontos de pressão na rede, conectados, né, com um sistema LoRa. Não sei se você já ouviu falar desse tipo de comunicação. É um sinal de rádio. Sendo que é um sinal de rádio de alta distância. Ele consegue de 5 a 15 quilômetros de distância. A gente vai aprender essa comunicação mais para frente na disciplina, mas a nossa solução, ele usava esse tipo de comunicação já com inteligência artificial lá embarcado. E foi meio que quando conseguimos passar nesse edital aqui da FAPESC, que é um edital de fundo perdido, que basicamente você dá uma proposta lá de uma ideia que você quer fazer, há um processo seletivo muito extenso. Basicamente 3 fases. A primeira, ela trata da ideação do projeto. Então você vai explicar por que é importante, qual o impacto disso social, ambiental, blá blá blá. A segunda é como você vai ganhar dinheiro, como você pretende desenvolver esse negócio. Não no sentido de ganhar dinheiro, mas a parte técnica da coisa. Tipo, como eu vou sair dessa ideia que você está propondo para algo realmente palpável. Já a terceira fase desse projeto, ele visa como você vai tornar o seu projeto sustentável, que é o faz-me rir, no final das contas, né?
é como você pretende ganhar dinheiro com isso aqui. Tiveram mais de 200 projetos, né, nesse edital, foram 28 aprovados, eu acho que o nosso foi o terceiro ou quarto, mas infelizmente quando recebemos a primeira parcela do recurso veio a pandemia. Então todos os testes que nós tínhamos programado de fazer, as empresas parceiras que tínhamos conseguido para fazer os testes dos protótipos, todas nos restringiram por motivos óbvios, né? Por conta da pandemia. Então ninguém podia ter mais contato com nada. E isso acabou nos frustrando. Então eu tive que deixar de, beleza, vou investir um pouco na empresa, um pouco que eu tenho do meu capital ali, eu vou trabalhando e lutando ali para conseguir manter até virar alguma coisa, mas veio tudo e acabou. Então eu e meu sócio, né, que foi o Emanuel, acabamos desfazendo da empresa, finalizamos o projeto, entregamos o protótipo, mas a empresa não foi para frente. E com isso eu ingressei na Nofio, eu trabalhei, isso é uma indústria têxtil, que faz fios de algodão. Eu trabalhava lá como trainee de engenharia elétrica. Então, como trainee, eu acabei atuando desde a parte de RH, como demitir uma pessoa, foi terrível, né? Porque eu trabalhei durante a pandemia. Então, o recesso de todos os funcionários eu tive que ajudar a fazer. Tô rindo, mas no momento foi triste, porque você via ali os pais de família tal, realmente precisando daquele dinheiro e estava recebendo auxílio emergencial e tudo mais, mas acabava sendo muito pouco. E essa empresa ela tentou muito manter os funcionários, tanto é que lá em João Pessoa eles fecharam literalmente tudo, então não tinha ônibus, não tinha nada. Então o dono da empresa fretava ônibus para ir buscar os funcionários, dava cesta básica a mais para incentivar os caras a irem. Mas chegou um momento que eles estavam colocando tanto atestado médico que não tinha mais o que fazer, né? Então tiveram realmente que parar, porque já não tinha mais quem operar as máquinas. Aí eu fiquei 9 meses aqui, eu atuei em várias áreas, desde o jurídico, RH, expedição, fiz de tudo. O que você imaginar dentro de uma fábrica, debaixo das máquinas, assim, não tinha nada a ver lá debaixo das máquinas para tirar algodão, filtro de ar, um filtro de ar gigante, assim, a gente com as máscaras assim dentro do filtro, parecia aquela cena de apocalipse lá. Mas foi um aprendizado legal para mim, porque me fez aprender várias coisas, né? Mas uma experiência muito interessante. Depois eu vim trabalhar na empresa chamada Process, é uma empresa de tecnologia da informação. Ela é lá de São Paulo. Foi logo quando eu terminei aqui, eu saí daqui para terminar meu mestrado. 3 meses depois que eu terminei o mestrado aqui, eu ingressei na Process como analista de tecnologia operacional, o famoso faz tudo. Você nem é de TI nem de automação, você está ali no meio resolvendo os BO dos dois, né? Mas aqui eu trabalhei mais na parte de transformação digital e de machine learning aplicada a processos industriais. Então, eu trabalhava com a parte de modelagem, aquisição dos dados lá da planta, dos processos de papel e celulose, principalmente os clientes dele. Então, para mim aqui foi, assim, mudou muito minha vida. Assim, eu sou muito grato a eles, né? E eles apoiavam muito no sentido acadêmico, então eles flexibilizavam bastante minha vida. Então, por mais que eu tenha um horário definido ali de 8 às 17, com horário, 1 hora de almoço, mas, pô, precisava fazer uma prova, então eles ajeitavam ali, não, você faz, depois repõe o horário, não sei o quê, então sempre me ajudaram bastante, então sou bem grato a eles. E aqui eu trabalhei com a parte de papel celulose com gente do mundo todo, com finlandês, tailandês, norueguês, e foi um diferencial assim na minha vida. Eu tive que realmente aprender inglês na marra. Então aquele verbo to be já não servia mais para nada, né? Eu tive que aprender mesmo para poder conseguir tocar os projetos lá. Porque principalmente quando começa a entrar em fábricas do porte dessas, você já não entra mais como técnico, você precisaria entrar como engenheiro. Você precisa sempre ter um engenheiro responsável. E com isso eu acabei viajando muito no Brasil. Então, vivia em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Quando teve aquela enchente no Rio Grande do Sul,
Eu tinha saído 15 dias antes do Rio Grande do Sul. Quase que eu pegava a enchente do Rio Grande do Sul. Graças a Deus me livrei. Enfim. Aí tem um pouco da minha história, né? Para vocês conhecerem, se talvez se motivarem ou não. O conteúdo programático da disciplina, ele vai ser dividido nesses 12 pontos, né? Primeiro a gente vai ver uma história geral, uma visão geral do que é a internet das coisas, né? Hoje também vai ver um pouco aqui, né, a visão geral, o conceito de internet das coisas. Não necessariamente aqui são as aulas, certo? Aqui são os tópicos que a ementa pede para a gente abordar durante a disciplina. Os fundamentos e definições, os dispositivos e tecnologias. Isso aqui há de infinito. Se for abrir, tem muita coisa para ver. Então, vai ver a parte de sistemas operacionais, protocolos de comunicação. Por exemplo, isso que eu falei, o LoRa, é um protocolo específico para IoT. Existe outro como o MQTT, COAP, Bluetooth, Wi-Fi, tem uns Wi-Fi, uns protocolos específicos para IoT, que vamos ver aqui também como funciona. Claro que não vai dar para implementar um circuito de LoRa nem um circuito Wi-Fi na disciplina, né? Até porque a gente não tem infraestrutura para isso. Mas para que vocês conheçam o conceito, conheçam como é o pacote, como é o aspecto de segurança. Então, vamos ter uma aula só para falar sobre isso mais à frente. Quais são as arquiteturas de sistema IoT? Quais são as principais plataformas e ambientes de desenvolvimento? Geralmente a gente usa muito aqui a IDE Arduino para fazer programação de dispositivos IoT. Porém, existem outras plataformas que são mais profissionais, digamos assim, como a plataforma I/O. Não sei se vocês já ouviram falar dessa plataforma, que é uma plataforma, mas ela tem como uma extensão do próprio VS Code. Você utiliza ele e você consegue, como programador, ter um arquivo de configuração específico do microcontrolador, quais são seus parâmetros. Então, você acaba diminuindo o grau de abstração e conseguindo executar funcionalidades mais específicas do microcontrolador, coisa que a IDE Arduino mascara para a gente. Então, a gente vai ter uma aula só sobre isso, assim, mais à frente. Que é mais programação também, que vocês já manjam mais do que eu, com certeza. Então, vai ver alguns usos de caso, alguns cenários e aplicações específicas. A questão de ética e privacidade e segurança. Né? Isso aqui é bem importante, privacidade e segurança, principalmente em dispositivos IoT. Porque, imagine, hoje a gente está todo conectado, né? Usa smartwatch, usa smartphone, você chega em casa, tem lá um Alexa da vida, então parece que a internet está escutando tudo o que você vê, o que você faz, e eu acho incrível assim, e os próprios sistemas são projetados para que você se mantenha conectado a ele, e é incrível isso. Então vamos ver também algumas perspectivas futuras, né? E desafios que ainda tem nessa parte. Aqui vai estar o meu contato. Eu ainda não tenho uma sala, como eu disse, eu cheguei agora. Tipo, por enquanto eu estou aqui nessa sala do lado do professor João Borges, que é da Carliane, que fica de frente à secretaria. Eu estou por ali, me deixaram ali. Geralmente meus horários de atendimento vai ser sempre vou estar aqui segunda, terça e quarta, esses 3 dias. Mas fica aqui também o meu e-mail para vocês quiserem mandar um e-mail. Eu vou criar o site e o GitHub da disciplina para vocês terem acesso ao material, aos slides, à bibliografia. Se tiver algum material complementar, algum manual, alguma coisa, eu vou estar colocando lá. Vou deixar bem organizado para vocês. A minha ideia é fazer 3 avaliações. Isso aqui não necessariamente é prova, certo? Pode ser trabalho, pode ser alguma coisa assim. Eu ainda vou pensar o que dá para ser feito. Como eu não sabia, porque ainda está em período de matrícula extraordinária. Até dia 27? Aí eu não sei como vai ser. E como vocês já estão mais avançados no curso, não faz sentido estar
Escreva, faça a prova. O que é IoT? Você botou aqui, não faz sentido, né? É melhor, sei lá, passar um trabalho, alguma coisa assim que você pesquise, leia, apresente, ou faça qualquer coisa, entregue, do que eu estar cobrando de você estar fazendo isso. Né? Principalmente no período que vocês já estão agora, né? Não faz sentido, mas deixa isso para os meninos novos que entraram agora. E o objetivo da aula de hoje é compreender os conceitos fundamentais da internet das coisas, a sua importância no mundo moderno, identificar a análise e aqui os componentes básicos, o que faz um sistema IoT ser chamado de um sistema IoT. De onde surgiu isso? Basicamente será a resposta, o que pretendemos responder na aula de hoje. Aqui, explorar quais são as diferentes tecnologias de conectividade que existem hoje. Claro que não vamos falar de maneira minuciosa, vamos dizer, ó, existe essas aqui, mas vão ter aulas específicas só para falar da conectividade. Avaliar quais são os impactos da IoT nos setores sociais, suas aplicações, né, em questão também de segurança. Então a aula de hoje é meio introdução. Isso é a IoT, beleza. Então, como eu disse, hoje é a introdução. O que é a IoT? Né? Hoje vamos tentar responder essa pergunta. Existe um manual que chama Manual de Internet das Coisas. É um e-book que ele é livre, eu acho que ele é aberto. Ele é muito bom mesmo, o PDF. E basicamente ele diz que a internet das coisas refere à rede de dispositivos físicos. Então, para ser a internet das coisas, necessariamente esses dispositivos precisam estar em rede. E esses dispositivos físicos eles podem ser veículos, eletrodomésticos entre outros itens que incorporam eletrônica. Ou seja, aqui a gente já tem duas premissas. Precisa estar conectado a uma rede e precisa ter eletrônica nele. Ele precisa ter um software que faça esse gerenciamento. Ele precisa ter sensores, né? A conectividade eu já falei. E que esses dispositivos eles coletem e troquem informação. Não adianta só coletar. Ele também tem que trocar essa informação entre eles. Um exemplo disso é se a gente pegar um medidor inteligente que chama isso de termostato, né? Que basicamente esses sensores de temperatura que tem dentro dos ar-condicionados. Então, esses sensores inteligentes, eles utilizam a medição, a contínua do tempo, no caso aqui, temperatura ambiente, alguns deles umidade, que esses sensores são bem, geralmente vêm casados, sensor de temperatura com sensor de umidade. Esses dados são coletados e processados. Esse processamento de dados aqui trata da eliminação de ruído ou de dado faltante. Por exemplo, ele começa a medir, ele mede a cada 50, sei lá, a cada 30 segundos ele realiza uma medição. Talvez naqueles 30 segundos alguém esbarre ou encoste nesse sensor. Sei lá, ele está medindo 22, daqui a pouco ele está medindo 38, não faz sentido. Então, alguns sensores desses já possuem inteligência artificial embarcada para fazer esse processamento da informação no próprio sensor. Então, ele identifica que aquele 36 trata-se de um dado que não é verdadeiro e ele mesmo descarta, sem mandar para a nuvem nem nada. Então, esses sensores, eles normalmente estão conectados, né? Eles precisam estar conectados a uma rede, que pode ser Wi-Fi ou não. E eles enviam os dados para a nuvem. Na nuvem acontece o armazenamento, a análise e a análise desses dados via internet. E geralmente o usuário acessa o que está na nuvem via aplicativo. Isso aqui, para quem, tipo, eu comecei a usar smartwatch. Eu fiquei viciado em smartwatch para ver os gráficos de quando eu vou para academia. Então, tipo, você vai malhando normal lá, aí você vê o gráfico assim. Os picos, né? Do batimento cardíaco. Aí você vai, sei lá, vai fazer uma esteira, aí você fica assim. Poxa vida, aí o que está acontecendo, né?
ali, quando você está fazendo na máquina, você reposa, né? Se o batimento cardíaco, você está forçando, fazendo força, aí para, aí fica. Isso é muito legal, né? Pelo menos eu acho muito legal. Eu disse, poxa, que massa. No aplicativo eu consigo ver essas paradas. Eu nunca tinha visto os gráficos. Não tinha hábito de reusar relógio, nem smartwatch. Eu comprei isso. Eu não comprei nem para usar. Eu disse, eu vou comprar para fazer um projeto depois, porque isso é muito legal para coletar as informações dele com Bluetooth. Mas depois eu comecei a usar e ver os gráficos. Poxa, muito legal isso aí. Talvez sirva para algum chinês estar olhando esse dado em algum canto aí, descobrindo se esse cara tá malhando direito ou não tá malhando fofo. É isso aí. E a história do IoT, ele começa em 1982. É, a primeira aplicação de IoT foi com uma coisa boa, que foi com a máquina de Coca-Cola. Os universitários dessa universidade aqui, de Carnegie, eles conectaram uma máquina de Coca-Cola para saber se a temperatura daquela máquina de Coca-Cola estava adequada ou não. Então, basicamente, a primeira aplicação de IoT que se tem registro dos modos que a gente conhece, que é ter um dispositivo eletrônico que coleta informação e está conectado a algum outro dispositivo, foi em 1982. Então, basicamente, o que eles criaram? Criaram um termostato que colocaram dentro da máquina de Coca-Cola da universidade deles, e eles ficavam monitorando ali se a Coca-Cola estava geladinha ou não estava geladinha. Só isso, né? Isso, aqui a Coca-Cola criou essa propaganda, né? Before Smart Tech, 1982. Isso aqui foi um marco, né? Antes ainda não era cunhado esse termo internet das coisas. Já em 1999, esse termo internet das coisas, como nós conhecemos, ele foi escrito, né, a primeira vez por esse Kevin Washington, que é o cofundador do Auto ID Center do MIT. Aí ele escreveu essa frase aqui, né? A internet das coisas tem o potencial de mudar o mundo, assim como a internet fez. Talvez até mais, né? Isso aqui ele justifica porque ele já via o grande potencial desses dispositivos conectados estarem colaborando para que isso acontecesse. Em 2008, o número de dispositivos conectados à internet supera o número de pessoas no mundo. E isso aqui é um dado de uma revista agora de outubro de 2025, que ele faz uma projeção que, por exemplo, a gente está aqui em 2027, que teriam em média 23,9 bilhões de dispositivos conectados. Daí você imagina a quantidade de informação que deve estar circulando. E quanto isso é preocupante. E que em 2035 vão ser mais de 55 bilhões de dispositivos. Exatamente. E por que isso aconteceu? Principalmente por conta da revolução da internet. Antes a internet era restrita ali para algumas aplicações. Além disso, o baixo custo dos dispositivos eletrônicos, ou seja, a miniaturização dos dispositivos. Então, cada vez mais os dispositivos estão menores e mais baratos. E isso está muito fácil de adquirir. Você consegue, sei lá, comprar uma plaquinha de ESP32 por $2, $1 facilmente. Claro que vai chegar aqui a 40 e 50 reais, né? Porque tem 1 trilhão de imposto. O celular uns 450. Mas já é conectado. E entra nesse número. E entra essa questão do IPv6 também. Porque muitos desses dispositivos, o que acontece? Eles possuem uma rede própria entre eles, que manda para um host, e esse host se comunica com o mundo através de IPv6. Então, não necessariamente eu preciso ter eles direto conectados à internet. Principalmente quando a gente fala em aplicações industriais,
o uso da internet ele é muito restrito mesmo. Então, chegar numa fábrica e dizer, eu quero fazer uma aplicação para vocês aqui, mas ele vai estar conectado a uma API externa, esqueça. Vai dizer, não, só você consegue se você deixar local, servidor local. Arruma um jeito aí, arruma um slot, compra um servidor, um PC industrial, faz qualquer coisa, mas esqueça a conexão com a internet. Tem que rodar localmente. E aquelas que têm conexão com a internet são uma conexão extremamente restrita, ou seja, ao próprio site da empresa, ao ponto, alguma coisa assim. Mas quando se fala mesmo de coisas atuando na fábrica, que está conectada aos sensores, aos atuadores do chão de fábrica, assim, esqueça, eles não deixam de jeito nenhum. Já tentei. Já tentei. É bem difícil. Então, com isso, precisamos entender quais são esses componentes básicos do meu dispositivo IoT. O primeiro desses componentes é chamado dos sensores. Então, sensor, como o próprio nome já diz, é aquilo que vai sentir o ambiente externo. Então, ele permite detectar e coletar as informações do ambiente ao seu redor. Ele detecta a mudança física no ambiente e converte essas informações em sinais que podem ser analisados. E também existem diferentes tipos de sensores, como sensor de temperatura, umidade, movimento, pressão, entre outros. E selecionar esse tipo de sensor aqui é muito importante, porque muitas vezes a gente confunde o que é um sensor, o elemento sensor, do que é um transdutor. Vocês já ouviram essa terminologia transdutor? É mais fácil, a gente sempre ouve sensor, sensor, sensor. Mas o transdutor seria todo o circuito cujo sensor está. Por exemplo, o sensor de temperatura. Eu tenho um sensor de temperatura. Mas eu não posso simplesmente pegar aquele sensor de temperatura, que eu falo sensor de temperatura, seria um termopar. Vocês já ouviram falar o que é um termopar? Nunca ouviu? Já ouviu um termopar? Ah, legal. Termopar é basicamente dois pedaços de ferro, um ligado ao outro. Assim. Por isso que é chamado termopar. O que acontece? Um dilata mais ou menos do que o outro. Então, se um dilata mais ou menos que o outro, o que acontece com ele? Ele entorta para um lado. Então, você consegue determinar a temperatura por meio desse dispositivo. Esse é o elemento sensor. Mas, por si só, ele não é capaz de detectar essa variação e ser inteligível. Ou seja, para que meu microcontrolador entenda o que ele está falando, ele vai precisar aqui de um circuito de condicionamento, que é o que está aqui no meio, que está conectado a ele, aqui, as perninhas. Que chama circuito de condicionamento. Basicamente, o que o circuito de condicionamento faz? Ele transforma a temperatura, aqui, a temperatura, em níveis aceitáveis de tensão. Tensão ou corrente. Por exemplo, uma ESP32, a entrada dela é de 0 a 3,3 volts. Então, aqui eu vou ter dispositivos eletrônicos que auxiliam a transformar esse valor aqui, que é na ordem de microampere, quando ampere com A maiúsculo, microampere, em valores que são inteligíveis de 0 a 3 volts. Isso aqui a gente chama de circuito de condicionamento elétrico. Circuito de condicionamento elétrico. Então, eu transformo o meu sinal físico mesmo, seja temperatura, pressão, umidade,
sei lá, luminosidade, em um valor inteligível para que o microcontrolador consiga ler por meio de um circuito de condicionamento elétrico. Por isso, normalmente, quando a gente compra algum sensor de Arduino, ele não vem solto, assim. Ele vem numa plaquinha, porque aqui já vem todo o circuito necessário para que a leitura do meu microcontrolador seja suficiente, para que a leitura, que o valor fornecido por ele seja suficientemente grande para a leitura do meu microcontrolador. Por exemplo, aqui é uma plaquinha de sensor ultrassônico, que aqui eu tenho dois elementos. Um é um pulso, ele